Fala comigo, meu povo, beleza? Nós tivemos ao todo 38 presidentes. Mas você já parou para pensar na quantidade de primeiras damas que a gente teve? Não? Será que elas tiveram relevância ou que elas foram meramente esposas? Sabe não? Então vem comigo que a resposta está na história. Meu povo, foram 38 presidentes até o momento atual. Isso quer dizer que nós tivemos a mesma quantidade de esposas? Não, não necessariamente. Nem todos eram casados e a gente teve uma presidente. Então não foram 38 esposas, foram 35 esposas, foram 35, portanto, primeiras damas. Agora, alguns fatos curiosos a gente pode levantar sobre essas primeiras damas. Primeiro, todas elas eram belas e recatadas do lar? Todas elas tinham nível superior? Então, alguns fatos curiosos a gente pode levantar. Das primeiras damas, somente duas tinham nível superior. A Ruth Cardoso, esposa do presidente Fernando Henrique Cardoso, e a atual esposa do presidente Lula, a Janja. A Ruth Cardoso teve um papel extremamente importante na política brasileira. Ela, além de ter dado alguns conselhos sobre sociedade para o Fernando Henrique Cardoso, ela ainda foi a idealizadora do que posteriormente o presidente Lula colocaria no papel, que seria o Bolsa Família. A ideia do Bolsa Família sai da Ruth Cardoso, né? E é muito importante a gente falar isso para a gente parar com essa bobeira de direita e esquerda. Bom, a Ruth Cardoso, casada com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que era um político de direita ou centro-direita, como queira, ela tinha preocupações com assistência social e ela se preocupou com um programa de assistência, coisa que depois não foi posto em prática durante o Fernando Henrique Cardoso, mas depois o Lula colocou. A Janja, ela é socióloga e vocês devem estar acompanhando, se não estão, pesquisem. Ela está tendo uma atuação muito grande com as mulheres ministras do governo e, de quebra, ela ainda está se preocupando bastante também com a questão social, com a questão, por exemplo, da camada mais pobre e principalmente da questão feminina. Portanto, são dois papéis importantes. A primeira-dama não é um papel remunerado. Em geral, as primeiras-damas ocupam cargos que não têm nenhuma remuneração, apenas são chefe de alguma coisa ou apenas acompanham seus maridos. A maioria delas não foi bela e recatada do lar, porém, a mídia fez questão de colocá-las como bela e recatadas do lar. Por exemplo, lá atrás, a esposa do primeiro e único presidente negro do Brasil, Nilo Peçanha, não tinha essa característica de bela e recatada do lar. Ela, inclusive, era bem parceira do Nilo Peçanha na presidência. Porém, a mídia fazia questão de levantar essa questão dela. A esposa do próprio Costa e Silva, o presidente da ditadura militar, não tinha esse papel de bela e recatada do lar. Ela adorava um baile de carnaval, ela bebia. Então, tinham coisas importantes ali, né, a ser discutidas. Porém, a gente vivia numa sociedade extremamente conservadora, em que o lado feminino era posto somente de lado, né? Pensa que até a década de 60 as mulheres precisavam de autorização dos maridos para trabalhar fora. É isso mesmo que você ouviu. Inclusive, somente na década de 60 que o divórcio foi permitido. E, obviamente, muitas mulheres optavam por não se separar porque eram mal vistas. Então, que dirá uma esposa de um presidente ter essa postura de sair, beber, se distrair? Bela e recatada do lar era a melhor opção. Mas o curioso é que dos anos 90 para cá, a gente não teve muito essa postura de bela e recatada do lar. Tirando a esposa do Michel Temer, Marcela Temer. Inclusive ela foi a que levantou essa bandeira do bela e recatada do lar. Inclusive agora também a última esposa, né? Esqueci. Michele Bolsonaro, lembrei. A das joias, lembrei, essa aí mesmo. A das joias, pois é. Essa aí também tinha uma postura de bela e recatada do lar. Apesar de ter uma questão com assistências sociais, etc., que não foi nem posto muito em pauta. Apareceu na posse como algo
revolucionário, falando em libras, quebrando protocolos, mas foi só. Agora, muitas das vezes as mulheres foram postas como bela e recatada do lar, sem ter essa característica. Por exemplo, a esposa Sara Kubitschek, do Juscelino Kubitschek, ela também não tinha essa postura. Ela era atuante, presente junto ao Juscelino, mas a mídia fez questão de colocar ela como bela e recatada do lar. A esposa do João Goulart, que me falha a memória, daqui a pouco eu lembro o nome dela, vai aparecer aqui embaixo. Ela não era nada de bela e recatada do lar, ela era muito parceira do João Goulart, inclusive aparecendo no comício da Central do Brasil. Porém, pela beleza dela, a mídia exaltava única e exclusivamente isso. A esposa do Hermes da Fonseca, perdão, eu esqueci o nome, vai aparecer aqui também. Ela foi vaiada. Olha que curioso. Ela era musicista, além de outras coisas, e ela tocou no Palácio do Catete, né? Exaltando a cultura nacional, só que era a década de 20. Ela tocou Chiquinha Gonzaga, e os jornais da época e toda a sociedade acharam um ultraje uma mulher estar tocando, aliás, a primeira-dama estar tocando coisas sobre a cultura nacional. Chiquinha Gonzaga? Tocar um chachado? Olha que absurdo! Mozart se revira no túmulo. O mais curioso é que essas mulheres, apesar delas não terem uma postura, a mídia fazia questão de colocá-las. Por que isso? Gente, o 8 de março, que passou recentemente, tem uma questão que é muito importante. A reflexão sobre o papel da mulher e a reflexão do que nós, homens, fazemos com essa figura feminina. É muito importante salientar que as mulheres são mais do que beleza para nós, homens. E muitas vezes, nós que acabamos dominando a grande mídia, exaltamos única e exclusivamente isso. É um papel importante, é um papel que a gente deve combater. A mulher é mais do que somente uma aparência, ela tem muito mais a acrescentar. Inclusive, falando de mulher, o Brasil teve uma presidente mulher, que com certeza foi a mulher, pelo menos do governo, a mais injustiçada da história. Sofreu um golpe sem nem ter exatamente um motivo para sofrer um golpe. E o país entrou numa crise profunda após a saída dela. Os articuladores do golpe assumiram o governo e deixaram o país num problema financeiro, econômico, político e social que até hoje tem reflexos. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais, entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. E isso, senador, faz parte, integra a minha biografia, que eu tenho imenso orgulho. O 8 de março deve ser revisto por nós homens, para a gente não cometer mais essas atrocidades. Meu povo, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se curtiu, já sabe. Larga o like, comenta, compartilha, espalha para geral, isso me ajuda muito. São as mulheres que constituem esse país e que fazem esse país andar, apesar de nós pouco reconhecermos isso. E lembre-se, a história tira a venda dos seus olhos. Um beijo e até a próxima.